Olá! Esse vídeo lhe mostrará como realizar o manuseio das canetas Surpal 10 e 15mg. Toda a demonstração será feita na versão de 15, que tem a mesma forma de manuseio que a versão de 10. Antes de começarmos, é importante que você retire a sua caneta da geladeira, onde ela deve ficar guardada dentro do estojo. Recomenda-se que você mantenha o estojo fora da geladeira no máximo 30 minutos antes da aplicação e que a devolva à geladeira logo após que terminar. Além disso, é muito importante que toda vez antes de manusear sua caneta, você sempre lave as mãos. Vamos mostrar todas as partes da sua caneta para que você possa manuseá-la corretamente. Manuseie enquanto você acompanha o vídeo. Vamos começar! Conhecendo as partes da sua caneta Surpal 15mg. Este é um cobre-agulhas, seu uso é opcional. Você pode usá-lo se não quiser ver a agulha. Retire-o e coloque-o sobre a mesa. Pegue uma agulha e coloque-a na mesa ao lado do cobre-agulhas. Retire a tampa da sua caneta e coloque-a de volta no estojo. Você só precisará dela novamente ao final. Agora desrosqueie esta parte, chamada de anel de travamento, e coloque na mesa. Coloque o corpo da caneta sobre a mesa. Pegue o cartucho de Omnitrope 15mg e retire o carpule de dentro do cartucho, deixando-o sobre a mesa. Assim temos o estojo branco, a tampa da caneta, o cobre-agulhas, uma agulha, o anel de travamento, o carpule e o corpo da caneta. E não esqueça, você precisará de um recipiente para descartar as agulhas usadas e também um algodão embebido em álcool para limpar o carpule e a sua pele. Ajustando a memória de dose e preparando a caneta para a aplicação. Comece a preparar sua aplicação pegando o corpo da sua caneta. Vamos ajustar a memória de dose. Para abrir a tampa da memória, coloque um dedo nessa reentrância e puxe para cima. Sob a tampa, você verá um seletor branco e números ao lado dele. Gire o seletor para definir a memória da dose, conforme a receita. Para ajustar a dose, olhe para esta janela com o símbolo do cadeado. À medida que você gira o seletor, a janela mostrará a dose a ser escolhida. Pare de girar o seletor branco quando a sua dose aparecer na janela com o símbolo do cadeado. As doses variam em 0,1 para cada clique do seletor. Números ímpares não são mostrados, mas são indicados por pontos entre os números pares. Por exemplo, este é 1,5 e aparece entre 1,4 e 1,6. Quando sua dosagem aparecer na janela com o cadeado, sua dose foi pré-ajustada. Então, feche a tampa da memória de dose. Agora que a dose está pré-ajustada, é hora de colocar o carpule. Apanhe o carpule e o insira no anel de travamento com a parte de metal mais fina para baixo. Segurando a parte superior do anel de travamento, gire suavemente o carpule até que ele deslize. Então, puxe-o até ouvir um clique de encaixe. Segure o anel já com o carpule com uma mão e o corpo da caneta com a outra mão. Então, rosqueie o anel de travamento no corpo da caneta. Confirme que o semicírculo do anel de travamento e o ponto no corpo da caneta estão alinhados. Com um algodão embebido em álcool, limpe a extremidade metálica do carpule. Pegue uma caneta e remova o selo de papel da agulha. Rosqueie a agulha na caneta. Retire a tampa externa da agulha e reserve-a para depois. Não retire a tampa interna ainda. É neste ponto que você decide se irá usar o cobre-agulhas. Você não precisa usar, mas se o quiser, este é o momento para colocá-lo. Este vídeo mostra como você deve aplicar a injeção usando o cobre-agulhas. Se você não usar, os passos a serem seguidos continuam os mesmos. Fazendo a aplicação. Gire com suavidade o botão de dosagem na ponta da caneta até sentir resistência. Isto significa que você chegou à dosagem definida. Não force o botão. Confirme a dosagem para certificar-se de que ela está correta. Este exemplo mostra 1,5, mas você deve confirmar que a sua dose aparece na janela da caneta. Com a dose certa definida, coloque a caneta na mesa e apanhe um algodão embebido de álcool. Utilize-o para limpar o local escolhido para fazer a aplicação. Recomendamos que a aplicação seja feita nos locais indicados no vídeo.
Se você for usar o cobre-agulhas, puxe-o para trás com o polegar e o indicador e a seguir retire a tampa interna da agulha e descarte-a. Pressione a caneta contra a pele. Se estiver usando o cobre-agulhas, confirme que ele foi empurrado até o final. Com a agulha inserida, empurre o botão deslizante com o polegar. Você verá o botão de dosagem girando. Segure o botão deslizante da sua caneta até que o botão de dose pare de girar e por mais 10 segundos. Agora verifique a janela de dosagem. Se ela mostrar 0.0, a dose foi completada. Se você usou o protetor de agulha, remova-o após a injeção. Com cuidado, coloque a tampa externa da agulha, segurando a caneta pelo anel de travamento. Desrosqueie a agulha. Descarte imediatamente a agulha no recipiente adequado. Jamais guarde a caneta com a agulha rosqueada e nunca reutilize a agulha. Recoloque a tampa da caneta e deposite em seu estojo. Não é necessário manusear o carpule, este deve permanecer dentro da caneta. A caneta e os carpules devem ser mantidos em refrigeração, entre 2 a 8 graus Celsius. Por isso, coloque o estojo de volta na geladeira. Trocando o carpule vazio. Quando o carpule estiver vazio, você deverá trocá-lo por um novo, o que pode acontecer após uma injeção ou durante uma injeção. Você saberá que o carpule está vazio após uma injeção se o êmbolo cinza estiver na extremidade do carpule, onde a agulha é inserida. Se este for o caso, remova e descarte a agulha. Depois, desrosqueie o anel de travamento e empurre o carpule para retirá-lo do anel de travamento. Descarte o carpule vazio e coloque um carpule novo no anel de travamento, como mostrado anteriormente. A seguir, rosqueie novamente o anel de travamento. Com o carpule em sua caneta, recoloque a tampa, deposite-a no estojo. Se o carpule ficar vazio durante uma injeção, o botão de dosagem deixará de girar da janela de dose e não irá mostrar 0.0. O botão e a janela de dose mostrarão que o carpule está vazio, mas a dose não foi completada. Siga estas instruções para completar a dosagem. Trocando o carpule que acabou durante uma injeção. Após retirar a agulha, remova o anel de travamento. Empurre o carpule para retirá-lo do anel de travamento. Descarte o carpule vazio e coloque um novo carpule no anel de travamento, como indicado anteriormente. Rosqueie o anel de travamento com o carpule na caneta. Apanhe um algodão embebido de álcool e limpe a ponta do carpule. Prepare uma agulha como indicado antes, retirando o selo de papel e rosqueando a agulha no carpule da caneta. Retire a proteção externa da agulha e guarde-a, como já foi feito anteriormente. Desta vez, não gire o botão de dose. A caneta sabe quanto falta para completar a dose e o botão está pronto para injetar o volume correto. Sem tocar no botão de dose, aplique como orientado, com ou sem o cobre-agulhas. Complete removendo a agulha, recolocando a caneta em seu estojo e guardando a caixa de novo na geladeira. Caso algum imprevisto aconteça e não seja possível a aplicação da dose após preparação da caneta, para desativar a caneta, retire o anel de travamento com o carpule da mesma. Assim que o anel de travamento estiver separado do corpo de sua caneta, aperte o botão injetor e a janela de dose passará a marcar 0.0. Em caso de dúvidas, você poderá entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao consumidor.